ele foi sentido minha casa, ele parou no meio do trajeto, no meio do morro, assim. Ele pulou praticamente pro banco de trás. Aconteceu. Ele tirou minha calça, não tirou minha roupa inteira, ele tirou minha calça. Ele era grande, então eu até tentei empurrar ele, mas eu não tinha força, eu não estava conseguindo nem ficar em pé direito, né? Quem dirá empurrar um cara daquele tamanho, não tinha como. Então eu não tentei, porque aí eu pensei, 3h pouca da manhã, eu tô no meio do morro, não tem ninguém na rua, não adianta eu gritar, porque eu acho que se eu gritar... Eu acho que ele não tem nem ideia da merda que ele fez na vida de outra pessoa. Uma lista de exames para fazer, para ver se eu não tinha adquirido nenhuma IST, né? Enfim, fiz todo esse check-up. E... Tesouro, imagina que você sai de uma balada bêbada, pede um carro de aplicativo... E o fim da viagem se torna o maior trauma da sua vida. Rufus, meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafar sem medo. Rufus, minha companhia, com você é mais gostoso viver a vida. Risos, lágrimas e segredos. Rufus, você é meu amigo e sei que posso ser eu mesma sem medo. Hey! Olha só, gata! Na palma assim agora, ó. Rufus, Meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafa sem medo. Olá, tesouro! Começando mais uma história. Sabe que depois que a gente colocou essa musiquinha aqui, eu recebo vários comentários assim: Rufus, eu tenho curiosidade de ouvir essa música inteira. Aliás, pergunta, né? Essa música existe? É uma música inteira ou é só esse refrão? Não, gente, é uma música inteira, é uma música com letra. Quem sabe um dia, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Me contem se vocês querem ouvir a música inteira. E aí, a gente pode até fazer um clipe bem legalzinho, já pensou? Eu ando esperando uma ligação de um amigo que mora no meu coração. Me conta o que você tá fazendo enquanto você ouve essa história. E a história de hoje, apesar de eu estar rindo, de eu estar brincando, é uma história muito sensível, tesouros, porque, primeiro de tudo, o que eu quero deixar claro é o seguinte: nosso canal é um canal de acolhimento, não é um tribunal. Eu trago as nossas amigas aqui para que elas sejam acolhidas pelas amigas que escutam. Portanto, tesouro, na hora de fazer um comentário, faça com amor. Imagina que você está comentando para tua filha. Eu não quero, né, que você pense que aconteceu uma coisa assim com a tua filha, mas se acontecesse, o que você comentaria para tua filha? Você jogaria uma pedra nela ou você daria amor? Porque assim, o que aconteceu com a nossa amiga, ela não tem culpa nenhuma, mas sempre tem um ou outro, mas por que fez isso? Mas por que fez aquilo? Dando um spoiler, né? Eu já dei um spoiler, que ela bebeu, ela foi para uma balada com 18 anos, e aí você ouve a história para você entender o contexto até chegar nesses 18 anos. E quando ela pegou o carro de aplicativo, o motorista fez uma proposta para ela que ela não estava em sã consciência para poder aceitar, dizer sim ou não. E aí, sabe quando você tá alegre? Você já deve ter tido um porre, né, gata? Vai dizer que não, você já teve um porre. E você tem aquele... Você tá naquela... que você não consegue falar não, você não consegue discernir o certo do errado. Você tá na flor da juventude, você quer aproveitar a vida. No caso dela, ainda mais que teve uma vida inteira de repressão, você vai entender o porquê. E aí aconteceu o pior.
o não dela não foi respeitado e as consequências disso. Isso me lembra muito um caso que está em voga, que eu não sei se vocês estão acompanhando, do ex-BBB, que é o Prior, Felipe Prior, né? Que a advogada Maíra, representando as vítimas, ela conseguiu a prisão dele, conseguiu que ele fosse condenado, conseguiu que ele fosse condenado à prisão, só que mesmo assim ele está respondendo em liberdade e o caso é muito parecido, porque se você ouvir, não sei se você já ouviu um dos depoimentos, ele estava no carro com a mulher e tal, e aí a partir do momento que a mulher falou que não, ele continuou e deu no que deu. Só que no caso, ele ainda tá solto, né? Vai entender como que funcionam as leis desse país. Se alguém puder me explicar porque ele tá solto, me digam porque eu vou gostar de saber. Então lembrando, esse canal não é um canal de... não é um tribunal, é um canal de acolhimento. Conto com você, conto com o seu carinho e a nossa amiga que está aqui generosamente compartilhando a história dela para que outras mulheres se... tenham cuidado, né? Tenham cuidado, porque ser mulher já é difícil. E também as que passaram por isso se sintam acolhidas e saibam que não estão sozinhas, ok? Roda a nossa vinheta! Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Laura, quantos anos você tem, gata? Hoje eu tô com 26 anos. 26 anos, você é o quê? Aí eu sou a bebê, né? Literalmente, no maior sentido da palavra, uma bebê, gente, 26 anos, o que a gente sabe da vida? Mas também assim, 26 anos para uma mulher já é uma grande aventura, porque olha o que aconteceu com você. Esse fato aconteceu comigo, eu tava com 18. Eu tinha acabado, eu tava com 18 anos e uns 5 meses, bem recente. Caramba, 18 anos. E por que você decidiu compartilhar uma coisa tão íntima com todos nós aqui, sabendo que além de mim, mais de 160 mil pessoas que são inscritas no canal vão escutar? Porque eu acho que a minha história pode servir de exemplo, né, para outras meninas, outras mulheres, para elas verem também que elas não estão sozinhas, que infelizmente isso pode acontecer com qualquer uma de nós, né, Ruxi? Infelizmente, ser mulher nesse país é muito perigoso. Já basta nascer mulher, né, aqui pra gente ter medo. Com certeza. Então antes da gente começar a entrar na história, vamos mandar um beijinho. Tesouro, se você quiser que eu te mande um beijinho no próximo episódio, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Se você já mandou e eu não mandei ainda pra você o beijinho, insiste que uma hora eu vou mandar. O beijinho de hoje que eu e a Laura vamos mandar é pro Kaique Andrade. Ele falou assim: Rufus, me manda um beijo. Sou quase calvo e tenho 1,65 m, mas amo o seu canal. Kaique de Formosa, Goiás. Vamos mandar um beijinho pra ele, Laura? Assim, ó. Mua, mua, mua. Beijo, Kaique. Beijinho, Kaique. Kaique, não tem problema ser calvo, não tem problema ser baixinho. O problema é quando é calvo, baixinho e canalha. Mas só de você assistir nós aqui, significa que você não é canalha, tá? Porque um homem que tem paciência de ouvir uma mulher não é canalha. Então, beijinho pra você, Kaique. Quem quiser na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. Laura, como que foi que você fez pra mandar a história pra mim, pra gente estar contando agora aqui? Eu mandei, entrei em contato pelo Instagram primeiro e depois de uns dias mandei no Story. Aí acho que em questão de uma semana você já me retornou já. E a gente já combinou um dia pra eu estar contando. Pois é, tesouro, se você quiser participar, você vai lá no meu Instagram, @RufusJunior, manda uma mensagem contando um resuminho da sua história. Eu vou te responder e a gente vai marcar um dia e um horário que seja bom pra você. Se você preferir, você vai lá no meu e-mail, amigasdorufus@gmail.com. Agora, sem mais delongas, Laura, me fala como é que foi que tudo começou lá quando você tinha acabado de fazer 18 anos. Então, para iniciar a história, eu preciso falar só o contexto. Que assim, eu vim de uma família muito humilde, muito tranquila nesse sentido. Só que a minha mãe é falecida, né? Minha mãe morreu quando eu tinha meus 9 para 10 anos. E minha mãe, ela era alcoólatra. A gente sofreu bastante antes dela falecer. Ela faleceu com 31 anos, bem nova. Nossa, ela morreu de quê? Pneumonia lobar. Tinha a ver com a caso, bebida?
Tinha porque ela era aquela pessoa alcoólatra ao ponto de cair nas ruas, passar a madrugada no sereno, e ela não se cuidava, né? Então, acho que juntou tudo, uma pneumonia mal curada, e acabou que ela teve uma parada cardiorrespiratória em casa mesmo, e faleceu de madrugada, na casa de um amigo dela, inclusive. Tentaram socorrer, mas não deu tempo. Meus sentimentos. Obrigada. E essa parte é uma parte que eu acho que faz parte, né, da minha história, assim, Claro. para dar um contexto, Uhum. porque logo em seguida meu pai aceita Jesus, a gente começou a ir na igreja, eu cresci no lar cristão, né, digamos assim, depois desse evento, cantava na igreja, tudo, eu era bem ativa, inclusive, né. Meu pai conheceu outra pessoa, né, minha madrasta, ela já tinha 2 filhos, aí eles vieram morar com a gente e nós ficamos em 5 filhos no total. E eu sempre sendo a do meio. E até os 17 anos, eu não dava nenhum tipo de trabalho, assim, eu sempre fui tranquila, sempre fui estudiosa, sempre trabalhei, comecei a trabalhar cedo, a partir dos 13 anos já comecei a trabalhar. Com 15 para 16 anos, eu comecei a namorar um jovem, que era da minha igreja, ele era um pouco mais velho, 4 anos mais velho, ele tinha uns 18, 19, né? E até então, nessa parte da minha vida, estava tudo certo. Só que aí, eu terminei a escola, comecei a faculdade, e nesse mundo de faculdade, tipo assim, abriu um leque pra mim, sabe, Rufus? Eu que cresci dentro da igreja, sempre fui muito fechadinho, sabe? Aquele mundo, casa, igreja, casa, cursinho aqui, uma coisinha ali. E quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ter interesses em conhecer outras coisas, sair, ir em balada, enfim, comecei a querer Viver a conhecer o juventude. mundo, né? Isso, tipo, eu tava no auge dos meus 17 para 18 anos, era muito solta, assim, entre aspas, independente, né? Eu não era aquela pessoa que ficava muito dependendo do pai e da mãe para as coisas. Não, eu sempre fui desenrolada. Eu queria uma coisa, eu ia lá, trabalhava, comprava, sabe? Então, vivia solta nesse sentido, né? E aí, eu fiz 18 e aí eu fui tirar minha habilitação e comecei o cursinho, que aqui a gente chama de CFC, que é o curso preparatório, né, de condutores. E aí nesse curso eu conheci 4 amigos, 2 meninas e 2 meninos. Fiz amizade com essas 4 pessoas e a gente convivendo ali no dia a dia, foi se dando bem e tal, foi ficando legal, bacana. E aí a gente terminou o curso do CFC e mantivemos o contato. Aí quando foi em março de 2018, ia ser aniversário de uma dessas colegas do curso. E ela me convidou. Ela falou, olha, vai ser meu aniversário, vai ser na balada X, leva seu namorado, vamos lá aproveitar, amiga, né? Mesmo que você não beba, mas sei lá, vamos curtir um pouquinho, sair um pouquinho. E aí eu fiquei mal contente, né? Porque eu falei, poxa, primeiro aniversário de balada que me chamaram, né? Eu vou aproveitar. E aí eu chamei meu namorado pra ir. Só que assim, nesse meio tempo, ele sempre se manteve firme na igreja, né? Ele era músico, enfim, ele tinha um papel dele lá na igreja. Eu também tinha. Eu cantava no grupo de louvor, pra você ter uma ideia. É levita quem canta no grupo de louvor? Era tipo isso. Eu, tipo assim, tinha essa parte bem desenrolada. Eu cantava em casamento, uma coisa que eu faço até hoje, inclusive. Só que eu saí da igreja desde então, né? Mas cantar é uma coisa que eu faço até hoje. E ele se manteve firme. E eu não, né? Eu comecei a dar sabe, aquele pé dentro, pé fora da igreja? Sim. Eu tava aí nessa fase, e aí já não ceiava mais, já me sentia muito culpada, mas continuava tentando, sabe? E aí, chegou na semana do aniversário dessa colega, o meu namorado sofreu um acidente de moto, indo me buscar na faculdade. Ele tava indo me buscar, errou uma curva, caiu e machucou o joelho. Não quebrou nada, mas deu uma boa esfolada no joelho. Então ele ia ficar de molho uns dias, né? Uns 15 dias ele ia ficar de molho de cama. E eu já tinha confirmado, né, que eu ia no aniversário com ela. Eu falei, então, eu queria muito ir nesse aniversário e tal. Ah, detalhe, quando ele sofreu o acidente, eu dei toda a assistência. Eu fiquei lá esperando até alguém me avisar que ele tinha se acidentado. Foi passando as horas, né? E aí eu saí, eu lembro que nesse dia eu corri, acho que em 3 hospitais diferentes para procurar ele. Passei a madrugada com ele, durante a semana cuidei dele, ajudei, né, no caso, porque a gente namorava, mas a gente não podia dormir juntos, né, a gente não podia fazer essas coisas, assim,
né? Na teoria não pode. Sei. Fazer Então, amor, né? A igreja não pode fazer amor dos casamentos. não pode, né? Você entende? A gente tem que se guardar pro casamento, né? E então, assim, a gente não podia nem dormir junto. Então eu ia lá, com a minha bicicletinha, né? Pegava minha bicicletinha, ia lá, né? Ficava com ele, passava um tempo e ia pra minha casa. Inclusive, no dia da festa, eu fui lá ver ele. E no dia ele ainda conversou comigo e falou, não vai. Eu não acho muito seguro você ir sozinha, né? Você não conhece muita coisa. E ele mais velho, né? Tinha um pouco mais de experiência. Me orientou a não ir. Falou, eu não acho legal você ir sozinha. Não era nem questão do namoro, sabe, Rufus? Era mais a questão do ir sozinha à noite. A preocupação dele. E quem dera eu tivesse escutado, né? E aí eu peguei e Você falei, era uma não, mulher virgem até então? Não. Tá. Como eu falei antes, na teoria, né, tudo muito bonito. A gente fala que tem que se guardar pro casamento. Mas não que eu praticasse sempre. Mas, tipo assim, aconteceu uma vez e ficou por isso. Não tinha nem muita certeza ali de muita coisa. Ah, foi uma Entende? vez só. Isso, de fato, assim, as vias de fato. Uma E vez só. mais ou menos ainda. Uhum. E mais ou menos ainda. Mas foi com ele. Foi. Tá. Foi. Esse detalhe é importante, porque no contexto Sim, geral que eu sim. tô entendendo, você, uma menina completamente recatada, passou a vida recatada da igreja, com os valores cristãos, essa coisa de namorar pra casar, namorar o músico da igreja, e aí você entrou na faculdade, estava começando a conhecer o mundo, começando a conhecer as coisas, mas ainda continuava no namoro, ainda com esses valores e com muita culpa, né? Isso. Eu estava muito dividida. Eu estava muito dividida. Tinha aquele gostinho de quero conhecer, mas também eu tenho muito medo de me afastar de Deus e depois não conseguir voltar mais. Então eu ficava nessa, entre a cruz e a espada, sabe? Sei, claro. Era bem complicado para mim nessa época, inclusive, porque a culpa era o que mais me corroía. E aí peguei, marquei, como eu disse no início, eram duas amigas e dois amigos, aí um desses amigos não iria, ia só um, que até então eu nunca tive interesse amoroso nele nem nada. Porque eu namorava, ele sabia, todos nós lá se respeitávamos até então. Mas eu falei pra ele, olha, fulano, tem como a gente marcar de ir junto? Porque, tipo, eu ia pegar o ônibus e ia ter uma caminhadinha até a balada, né? De noite e tal, eu falei, tem como a gente marcar pra ir junto? Pra eu também não ficar rodando por aí sozinha. Aí ele falou, chega lá, a gente se encontra com a fulana. E a gente marcou, a gente foi de boa, Rufus, tranquilo. Cumprimentamos, opa, vamos lá? Vamos, fomos. Chegou lá na balada, eu já fiquei meio assim, né? Muita gente, a música bem alta. E, tipo assim, não era uma coisa que eu tava muito habituada, sabe? Já tinha visto antes, mas nunca tinha, tipo assim, ido sozinha, sabe? Foi a primeira vez, assim, que eu fui, de fato, só pra uma balada com 18 anos, autorresponsável, né? E nisso, o que acontece? Eu bebi. Comecei a beber. Só que assim, eu não tenho costume de bebida, né? Nunca tive. Inclusive, antes desse episódio, desse aniversário, eu fui numa festa anterior com o meu ex-namorado, né? Uma Skol Beats eu dei PT. Uma Skol Beats. Passei mal, a segurança teve que me resgatar no banheiro. Então, eu tinha... pra bebida, eu era muito fraca. Só que, assim, sem experiência, né? Eu achava que, tipo assim, não, foi porque foi Skol Beats. Às vezes tem outra bebida que é mais leve, não sei. Enfim, na minha cabeça, né? O tipo Cara, de e bebida... com 18 anos a gente isso. quer beber, a gente se der PT deu, o nosso fígado ainda é bom, não tem nada de errado, né, em querer experimentar. Não, porque aí chega no outro dia, a gente toma um engove e tava tudo certo, né? Exatamente. Tudo tranquilo. Mas nesse dia eu lembro que eu tomei, eu não lembro nem o que eu tomei, pra ser sincera, viu? Quantas bebidas eu bebi, eu não lembro, juro pra você. Eu sei que em determinado ponto eu tava muito eufórica, tava muito tonta, eu lembro disso, eu ficava muito tonta, assim, mas estava me divertindo, né? Fiquei com esse colega junto, com essa outra colega e tal, cheguei a dar uma vomitada, né? Aí dá aquela melhorada, aí tomei mais um pouquinho, fiquei tonta, aí eu sei que a aniversariante, que era essa amiga, chegou no meu colega e falou assim, fulano, eu acho melhor chamar um carro de aplicativo para ela, porque ela não tá muito bem, né? Melhor a gente mandar ela para casa. E aí ela olhou para mim, ela foi bem franca, sabe? Falou, amiga, vai para casa, você não tá bem, você tá sozinha, não é melhor você ir?
Aí eu falei assim, não, eu quero ficar. E tipo assim, na minha cabeça bêbada, eu achei que eu tava bem. Eu falava, não, tá tudo certo, eu tô ótimo, eu vou ficar. E nisso, esse colega já pegou meu celular, né, desbloqueou meu celular, já foi colocando o trajeto lá, pediu meu endereço, aí eu fui passando pra ele, falei, quer chamar, chama. Porque na minha cabeça, o que eu pensei? Vou pra outra balada. Eles não querem que eu fique nessa? Eu vou pra outra. Nisso, ele colocou o endereço no meu telefone, no aplicativo de carro. Eu lembro que eu tava bem altinha nessa hora. Tanto que eu fui deitada no banco meio que deitada assim, no banco de trás. Você lembra de você ter entrado no carro, ter cumprimentado o motorista? Eu lembro, como é que eu posso dizer? Isso não sumiu da minha mente. Tipo assim, eu não lembro do diálogo exato, mas dos fatos eu lembro. Eu lembro da parte que eu entrei no carro. Peraí. E aí eu falei pra ele no carro, né? Eu falei, olha, eu queria ir pra outra balada, tal. Tem como mudar a rota? E ele falou, olha, não dá pra mudar a rota aqui. Quem tem que mudar a rota aí é você no aplicativo, tal. Mas a gente pode fazer um esquema. Aí eu falei, que esquema, né? Eu não lembro as palavras exatas, mas foi um diálogo mais ou menos assim. Eu lembro que ele ofereceu, ele falou, olha, se você me der um beijo, eu levo você pra balada X. Aí eu pensei, né, Rufus, um beijo, um selinho, sei lá, na minha cabeça, né, tipo, um beijo, um selinho. Porque até mesmo fisicamente, ele não era nada atraente, não tinha nada a ver comigo. Tipo assim, era um homem, sabe? Era um homem, eu lembro dele, não perfeitamente, mas eu lembro da pessoa. Era um homem grande, meio gordo, sabe? Sentado assim, dava pra ter noção de que ele era alto. E não era calvo. tinha um cabelo liso, eu lembro dele bem suado, assim. Eu lembro até o nome dele. E ele tinha cara de ter uns 30 e poucos anos. Não era, tipo, velho. E você velho, é uma sabe? menina de 18 anos em total situação de vulnerabilidade, tanto que já entrou deitada no carro. Eu tava, como é que eu posso dizer? Eu não tava mal andando, assim, no salto, pra ser sincera, viu? Eu acho que eu tinha entrado no carro até sem salto. E nesse meio tempo, eu achei que ele tava me levando pra essa outra balada, mas na verdade ele tava indo sentido minha casa, e eu morava numa comunidade, que era um morro, né, que, como é que fala? Uma parte, assim, dele é só mata, né? Porque ele é ligado com uma parte de mata, de um parque bem famoso que tem aqui na minha cidade. Né? E aí ele foi sentido minha casa, ele parou no meio do trajeto, no meio do morro, assim, e falou, você vai me dar um beijo e tal? Só que nisso, Rufus, eu não estava, tipo assim, prestando atenção fora, como eu te disse. Como eu não estava 100% ali, eu não prestei atenção de que ele não estava me levando pra balada, e sim pra minha casa, entendeu? Então, na minha cabeça, eu estava indo pra tal balada, né? Quando ele parou de fato, aí ele desligou o carro, virou pra trás e né, pediu beijo. Aí eu virei pra ele pra dar o beijo. E quando eu percebi, foi assim, coisa rápida. Ele pulou praticamente pro banco de trás, como se um beijo fosse um convite pra tudo, sabe? Foi meio que isso. Vou querer entender, assim. Peraí que eu... E aí ele veio pro banco de trás e aconteceu. Ele tirou minha calça, não tirou minha roupa inteira, ele tirou minha calça, nem minha calcinha ele tirou, isso eu lembro. Pra mim não foi, tipo, nada bom. Eu no começo, juro pra você que eu achei que eu queria, eu achei que por algum momento eu quis, só que tem muita diferença entre um beijo e as vias de fato, sabe? Ele era grande, então eu até tentei empurrar ele, mas eu não tinha força, eu não tava conseguindo nem ficar em pé direito, né? Quem dirá empurrar um cara daquele tamanho, não tinha como. Então eu não tentei, porque aí eu pensei, 3 e pouca da manhã, eu tô no meio do morro, não tem ninguém na rua, não adianta eu gritar, porque eu acho que se eu gritar... Enfim, eu não sei porque eu também não gritei, eu meio que travei na hora, sabe? Eu não consegui, não pensei em abrir a porta e tentar correr, nada. Simplesmente foi até o fim, pra ele, né? Pra ele, pra mim não.
Pra mim, eu só queria, em determinado ponto, que, tipo assim, já tô aqui, né? É só acabar, que eu preciso ir embora. Eu tenho que ir embora, eu tenho que sair daqui. Só isso que eu pensava. E com certeza ele devia estar te machucando, né? Então, foi totalmente sem nenhum tipo de proteção, sem nada. Uhum. Eu lembro que ele pegou um papel higiênico no console do carro pra se limpar, jogou pra mim. Ele foi pra frente, jogou o rolo em mim, pra mim, me limpar. Foi tipo isso, sabe? Como se eu tivesse zoado alguma coisa assim. Foi meio que isso. Eu lembro que ele pegou o celular, ele abriu assim pra ver a hora, não sei o que ele ia fazer, e eu vi a foto de uma criança, e eu perguntei quem era, e ele falou, é meu filho. E eu falei, nossa, você é casado, né? E ele falou, não, sou separado. E ele ainda falou pra mim que tava há meses sem fazer nada com ninguém, que ele tava flor da pele. Nossa. Ele ainda teve a audácia, né, de dar esse detalhe ainda. E eu lembro do nome dele também, mas também só o nome. Só o nome e esse detalhe do filho. Uma criança de uns 2 anos, sabe? Tinha cara de ter uns 2 aninhos, assim. E de que ele estava separado e que há meses ele não transava. Foi isso, eu lembro. E aí ele pediu meus dados bancários, falou para mim passar uma conta para ele depositar o valor e para ele pagar a pílula do dia seguinte para mim, né? Eu não tomava nada na época, não tinha porquê, não, né? Em teoria não praticava, então ele falou, se você quiser eu faço depósito, me passa sua conta, tal. Só que como eu não queria ter contato, né, de nenhuma forma com ele, então eu falei, não precisa, relaxa, tudo certo e tal. Eu só queria ir embora. E onde eu morava, por ser uma comunidade, uma área perigosa, naquela época, o carro de aplicativo, ele só dava, tipo assim, até a casa 400. Mas eu morava na casa 454. Então, o fim da linha era na casa 400. Então, ele não sabia exatamente aonde eu morava. Então, eu fiz ele ir um pouco mais pra frente, tipo, no final da minha rua, né? E aí, quando eu desci do carro, e eu vi que ele sumiu da vista, aí eu voltei andando sentido a minha casa. E voltando. E nisso que eu voltei pra minha casa, eu tentei entrar em silêncio, para não acordar ninguém. Aí eu sentei na privada do banheiro e só chorei. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Na hora, assim, foi meio que cair na ficha, sabe, Rufus? Eu falei assim, não, mas você quis, né? Mas aí, tipo assim, sabe quando parece que tem um anjinho de abrir no seu ombro? Em um lado, eu escutava, não tá certo. E no outro lado, não, mas você que quis, a culpa é sua. Seu namorado não falou pra você ficar em casa, pra você quitar o facho? Bem feito. Era tipo isso que passava na minha cabeça, na hora. Agora você tem que engolir a bomba sozinha, não fala pra ninguém. E foi o que eu fiz. Eu não falei pra ninguém, guardei isso pra mim e me fechei. E foi daí pra frente, foi só pra trás. Porque acho que foi a pior coisa que eu fiz. Eu achei que eu tava bem, que eu, tipo assim, eu tava naquela fase de autossuficiente. Só que conforme foi passando, a partir dessa data, já tem um detalhe, eu já não pisei mais na igreja do jeito que eu pisava antes. Eu já entrava na igreja chorando, eu já não queria participar de nada, eu já não queria cantar mais, eu já, sabe, eu senti uma dor dentro de mim que eu não sabia como externalizar. E aí, eu pintei o cabelo de azul, foi onde eu comecei a pintar o cabelo, que eu não pintava. Comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Nessa fase, eu comecei, tipo assim, a mudar até meu estilo de vestir, sabe? Meu jeito de ser, assim, totalmente. Era outra pessoa. E nesse meio tempo, a faculdade rolando, meu namoro indo pro saco, porque eu não falava pra ele o que tinha acontecido. Excluí todos os meus e-mails, todos. Tipo assim, eu limpei a minha caixa de e-mails pra eu não ter a chance de encontrar o dado dele, porque chegava, né, no e-mail os dados da corrida. Então eu apaguei tudo, desinstalei o aplicativo e não usei mais nessa época. Depois de 6 meses que eu comecei a ficar mal, chorava por tudo, eu comecei a me cortava no banho e não mostrava pra ninguém, chorava no banho, gritava assim na toalha, sabe? E olha que eu morava numa casa com 7 pessoas, tá? E ninguém sabia o que tava acontecendo. Daí um dia eu resolvi falar pro meu namorado abrir o jogo pra ele, pra contar o que tinha acontecido. Por que eu resolvi abrir o jogo?
alguns meses depois, teve uma festa na firma dele. Era uma confraternização, né? E ele falou, vamos, eu te levo e tal. E eu fui, Rufus. E nesse dia eu não bebi, né? Ele também não. Só que no final do evento, a diretora, tipo, a top, chegou em mim e falou, vamos tomar um cariri com mel e limão? Eu falei, vou, né? Tipo, ela toda fina, assim, eu acho que não deve ser um negócio. Enfim, fui e aceitei. Tomei uma dose de cariri com mel e limão com ela. E aí, nesse dia, realmente, eu esqueci de tudo que tinha acontecido, Rufus. Tudo. Eu só resolvi contar pra ele porque um dia ele me pegou e falou, olha, no dia que a gente foi na festa da minha firma, você falou algumas coisas, você passou muito mal. Eu lembro que eu tinha passado muito mal, Rufus, nesse dia. Uhum. Eu lembro do final, ou antes não. Mas como é que eu posso dizer? Confessei, vamos dizer assim, algumas coisas pra ele. Ele disse que eu me joguei no meio da rua. Nossa. Na hora que a gente tava indo embora. Tipo, a gente foi embora meia-noite, vai. Ele falou que eu deitei no meio da rua e falei pra ele deixar eu deitada lá, pra deixar algum carro passar por cima de mim, porque eu era uma desgraça e uma vergonha pro meu pai. E ele ficava perguntando, mas por quê? Você não você é orgulho do seu pai, para de falar isso. E eu falava, não, porque eu não queria, e eu fiz, mas eu não queria. E ele ficou tentando entender o que era isso. E eu não lembro de nada disso, Rufus. A gente pegou trem, a gente pegou ônibus, e depois a gente foi pra casa dele, e ele me deixou em casa de carro. Mas durante o trajeto, eu vomitei dentro do trem, eu nem lembro disso. E de nada que eu falei. Ele que, depois de um tempo, vendo eu mal, né, e eu também já tava querendo contar, aí ele chegou em mim e falou, olha, a gente precisa conversar. Você falou que alguém fez alguma coisa, eu quero entender se alguém te machucou. Fala pra mim. Aí eu pensei o quê? Vou ser acolhida, né? Ele vai me abraçar. E aí eu fui, contei. E sabe o que ele falou pra mim? Ele só me perguntou por que eu não gritei, por que eu não bati, tentei me defender, por que eu não pulei do carro, por que eu não corri. E naquele momento eu tava muito frágil e aquilo me machucou muito, porque eu falei pra ele assim, tudo isso eu já me perguntei e nem eu sei te responder, né? Nem eu sei te responder. E eu esperava ter um abraço, apesar de que eu entendo ele ter ficado com raiva, né? Porque, querendo ou não, ele foi traído. Uhum. Mas, na hora, assim, eu muito machucada. Eu lembro que eu fui embora da casa dele bem, bem brava, assim. Eu sei que depois de um tempo a gente acabou até terminando. Namoro de quase 3 anos. A gente acabou pondo fim. Porque eu não tive... Eu senti essa falta de apoio. Eu me senti julgada, na verdade. O olhar dele acho que me machucou mais do que essas perguntas, sabia? Eu acho que, bem dizer, foi isso. O olhar, assim, de, não sei, de julgamento, talvez. Porque a gente veio de um mundo cristão, né? Então, pra ele, isso acho que era abominável, não sei. Ele deve ter ficado machucado com a parte que você quis dar o beijo pra ir pra outra balada. Só que ele não coloca em consideração que você, sendo mais nova que ele, e sendo uma menina de 18 anos, assim, descobrindo o mundo, fazendo besteira, porque com 18 anos a gente faz besteira mesmo. E o pior, né, o principal, bêbada. Então, eu acho que se meu pai me visse naquela situação, meu pai acho que chorava de desgosto, viu? Porque é uma coisa que eu nunca tinha dado trabalho nem na adolescência. E apesar de que é aquilo que você falou, a gente tá na fase de descobrir. Só que eu fui tentar fazer de um jeito que eu achei que era certo, sozinha, de noite, enfim, mas isso não justifica nada. Hoje, depois de muita terapia, eu reconheço que a culpa não foi minha. Porque foi justamente eu acreditar que a culpa tinha sido exclusivamente minha que fez com que eu quase acabasse com a minha vida. Claro. Porque foram se passando os meses, Rufus, e eu fui fazendo isso que eu te falei, fui me cortando, desenvolvi bulimia, então eu comecei a vomitar, eu comia e já ia no vestiário da empresa pôr pra fora. Nesse meio tempo, eu falei, eu vou tentar, sei lá, ser policial militar, porque eu quero ver alguém mexer comigo. Aí prestei concurso, já virei totalmente a minha rota da faculdade. Enfim, foi um período assim bem bagunçado, bem conturbado. E aí, quando foi no ano seguinte... Você contou só pra ele? Só pra ele. Ninguém mais sabia. Quando foi no ano seguinte, eu conheci o meu esposo, que é meu esposo hoje, por um aplicativo de relacionamento. A gente se conheceu por um aplicativo
foi tudo muito intenso, nossa paixão, assim, foi tudo muito, muito intenso, desde o início. E eu contei pra ele o que aconteceu comigo. Ele foi a primeira pessoa que eu contei, assim, sem estar com medo, sabe? Porque o outro, eu tinha medo por conta do que eu tinha feito, né, antes. Desse, não. Eu falei, ó, eu vou abrir pra você. Eu passei, porque assim, a gente teve muita química desde o início, né? Então, querendo ou não, às vezes, quando você tem química, você já quer ali na primeira vez ou na segunda, sabe? E eu tinha muito bloqueio, né? Eu não deixava ele fazer várias coisas, assim, ele, né, meio não entendia, e eu fui explicar pra ele o que aconteceu. Contei tudo, e ele não me julgou, sabe? Ele só ficou revoltado, falou que, enfim, que eu tava bêbada. Ele, tipo assim, Rufus, ele me entendeu, sabe? Não passou a mão na minha cabeça também, mas ele entendeu o que tinha acontecido comigo lá atrás. Ele não me questionou, não tentou fazer com que eu encontrasse justificativas, por que você foi, por que você bebeu, sabe? Isso não teve da parte dele. E ele ficou. Ele ficou comigo, porque eu pensei, bom, é melhor contar agora, porque aí se ele olhar, porque eu tô toda quebrada, então se ele me quiser quebrada, vai ser assim, se não, tchau, sabe? Tanto que a gente começou a namorar, eu achei que a gente ia ser amiga, porque eu marquei um encontro com ele na frente de casa, assim, na rua, pra bater papo, assim, na pracinha, sabe? Não foi nem de sair, date, nada, a gente marcou porque a gente morava na mesma rua, só não tinha se visto ainda. E aí, nesse meio tempo, mesmo começando a namorar, geralmente a gente fica mais feliz, né, mais tudo, mais isso, mais aquilo, só que no meu caso não, no meu caso eu continuei a definhar. E aí um dia, eu trabalhando no setor da empresa, né, a encarregada do RH me chamou de canto e falou assim, Laura, vem cá, deixa eu conversar com você, o que tá acontecendo com você, que você não tá bem? Eu falei pra ela, não, tá tudo certo, tal, isso depois de voltar do banheiro chorando, né, todos os dias. E ela falou assim, não, você tá diferente, você tá perdendo peso, você tá emagrecendo, você tá abatida, você não quer conversar? Vamos conversar. E aí ela me convenceu a sentar e conversar. Por que eu me abri com ela? Uma profissional do RH da empresa. Por quê? Porque eu entrei nessa empresa com 15 anos, como menor aprendiz, e eu fui aprendiz dela, no setor dela. Então ela era tipo uma mãe pra mim, sabe? Ela já era uma mulher feita, já aos seus 50 e tantos anos. Então, ela era uma mãe pra mim. Então, eu escutava ela mais como uma anciã mesmo. E isso aconteceu, eu já estava com 18, né? Uns 3 anos depois. Então, a gente já se conhecia há um tempo suficiente pra... É que eu sempre fui carente de mãe. Isso que é complicado. Então, assim, a partir do momento que eu vi uma oportunidade de... Eu vi uma mãe nela, eu me abri com ela. E aí, quando eu contei pra ela, Rufus, eu chorei muito, 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 a ponto de o olho não abrir, assim, e ela falou, Fia, vai pra casa. E agora você não tem condições de trabalhar. E ela falou, eu vou te ajudar. A gente vai resolver isso. Ela me entendeu também, né? Abraçou a causa. Ela, por conta, Rufus, falou, eu vou providenciar o médico pra você, você tem convênio, você não tá desamparada. E isso tudo acontecendo em plena, tipo assim, chegando na época de Copa do Mundo, minha família nem percebia nada, absolutamente nada. E aí ela foi, marcou psiquiatra e psicólogo pra mim. Ela tomou a frente e marcou. E aí eu passei no psiquiatra, receitou medicamento pra mim, comecei a tomar o medicamento. Eu estava no medicamento há uns 20 dias, eu acho, que é naquela fase onde eu tomava meio comprimido. É aquela fase onde o medicamento primeiro te derruba e depois ele te faz o efeito, né? Falam que ele primeiro dá aquela caída para depois ele começar a fazer o efeito. E aí, com uns 20 dias, detalhe, essa carregada me deixou ficar uns dias em casa. Ela falou, pega uns 15 dias das suas férias para você começar o seu tratamento em casa mais tranquila. Porque, em paralelo, eu estava passando uma dificuldade no trabalho também, né? A minha gerente era complicada. E nesse tempo, acontecendo a Copa do Mundo, meus irmãos, eu lembro até hoje, mó solão, todo mundo assistindo o jogo, mó feliz, e tipo, eu deitada. Eu troquei o dia pela noite. Eu passava a noite acordada e dormia de dia pra não ver ninguém. E nisso, emagrecendo. Aí até que um dia eu falei, eu tô tão cansada, sabe, eu só queria dormir. E não acordar mais, eu só queria isso. E aí nesse dia eu comecei a tomar a cartela do meu medicamento.
eu tomava meio comprimido. E eu comecei a tomar igual balinha. Tomava um, aí tomava 2 de uma vez, pra não vomitar. Porque até isso eu pensei. Eu falei, bom, se eu tomar tudo eu vou vomitar. Então eu vou tomar aos poucos. E aí eu fui fazendo isso. Todo mundo em casa. Aí depois de um tempo, eu comecei a passar mal. Eu desmaiei no chão de casa. Eu lembro pouco dessa parte. Eu lembro de uma vizinha indo lá expulsar o demônio de mim. Isso eu lembro. Por isso que eu não queria... Minha família nem sabia que eu tava tomando medicação, pra você ter uma ideia. Porque pra eles era tipo... Eu tinha medo deles me taxarem como louca, sabe, Rufus? Tipo assim, falta de Deus, sabe? Isso é o demônio, entendeu? Então, eu tomava medicação por conta, sozinha. E daí eu lembro que essa vizinha falou, isso é o diabo, não sei o que na vida dela, tem que orar, que não sei o que. E isso eu lembro, sabe? Aí meu irmão que me contou que ele mandou uma foto na época meu namorado, falou, fulano, corre aqui que a Laura tentou se matar. E aí ele veio em questão de 10 minutos do serviço dele pra minha casa. Ele ia me colocar num carro de um vizinho e aí a ambulância chegou e eu fui pro hospital, fiquei internada pra fazer, né, aquele procedimento, lavagem de estômago, enfim. Passei por esse processo e eu acho que foi preciso eu passar por esse processo para entender que dormir, entre aspas, para sempre não seria a solução, né? Que eu tinha muito mais para viver. Porque hoje eu tenho um neném, minha vida tá aqui, 7 meses. Se eu tivesse conseguido me matar lá atrás, eu não ia ter o amor da minha vida aqui hoje, né? Inclusive, uma coisa que me deixa muito mal é que minha irmã viu toda essa cena, minha caçula, né? Ela falou assim pra mim, eu achei que eu ia te perder aquele dia, né? Eu achei que você ia morrer aquele dia. E bichinha, né? Já perdeu a mãe, tipo assim, a gente tudo que uma outra tem, né? E aí ela falou, eu achei que você ia morrer aquele dia. E inclusive, meu filho recém-nascido, né? Ela veio aqui, fica comigo, meu filho ama ela. E minha irmã falou assim, Laura, quem diria que um dia você queria tirar a vida e hoje você deu a vida a alguém. E aí nós dois caímos no choro aqui. Meu neném olhando pra nós dois sem entender nada. E é isso, Rufus. Eu reconstruí, eu fiz o tratamento. Dou graças a Deus a essa encarregada. Eu vou chamar ela de Abigail. Uhum. Dou graças a Deus a Abigail, porque é nome de anjo, isso pra mim. Porque ela foi um anjo na minha vida. Ela que tomou a frente pra eu fazer o tratamento. Fiquei uns anos fazendo terapia, tomando medicação, tratando a depressão junto com a ansiedade, né? Não fui atrás de denunciar. E isso hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo. Porque assim como ele fez comigo, ele pode fazer com outras pessoas, né? Ele continuou trabalhando normalmente, né? Assim que eu contei pra ela também, outro detalhe que eu esqueci de falar, que ela me encaminhou pro psiquiatra, pra terapia, a própria médica na hora já me passou uma lista de exames para fazer, para ver se eu não tinha adquirido nenhuma IST, né, enfim, fiz todo esse check-up e tava tudo certo, graças a Deus, sabe, não peguei nada. Até hoje, eu acompanho de longe essa colega que fez o aniversário, mas ela nunca soube o que aconteceu, ninguém sabe disso. Quem que sabe dessa história hoje em dia? Antes de falar para você mais 160 mil, as psicólogas, psiquiatras, a Abigail, meu esposo. Eu nunca contei ela abertamente para meus pais, assim. Uhum. Minha irmã sabe pouco, um detalhe ou outro, assim. Pra ser sincero, eu não sei o tanto que ela sabe exatamente, sabe, Rubens? Não tenho certeza, mas pouco. De contar em detalhes assim, vocês. E agora, o pessoal. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Nossas às vezes amigas. dá O que eu quero dizer, primeiro que tudo, é que assim,
A gente escutou sua história desde o começo. Você, né, antes de chegar no fato, você já contou da sua mãe, contou da igreja. Mas mesmo, gata, que não tivesse sua mãe, que não tivesse a igreja, que você fosse uma menina que quisesse, que fosse do mundo, nada justificaria que isso acontecesse com você. Claro que com as coisas que você contou, são agravantes. E outra coisa, alguém pode falar, ah, mas ela quis dar o beijo. Primeiro que você não quis, você estava bêbada. Isso aí já é o básico, né? Você não se relaciona com pessoas bêbadas. Ainda mais se você é um homem de 30 anos com uma menina de 17, 18 no carro, você não se relaciona com pessoas bêbadas. E segundo, mesmo que você tenha dado o beijo, isso não é aval para acontecer o que aconteceu. Não é não. Sim. A partir do momento que você fala não, é não. E me dá um pouco de angústia, um pouco não, muita angústia e desespero quando eu imagino a cena de você, a hora que você simplesmente relaxou, não porque você estava curtindo, mas porque, pelo amor de Deus, eu vou relaxar para isso acabar e eu poder ir para casa, porque esse foi o único jeito que você achou de se defender. E por ser o único jeito que você achou de se defender, com certeza é o jeito certo, porque a gente faz o que a gente sabe com as ferramentas que a gente tem. E a tua maturidade naquele momento te permitiu fazer isso. Ficar quieta, Sim. esperar passar, e depois que ocorreu, ainda fica quieta. A culpa não é É porque sua. eu pensei que, tipo assim, eu poderia ser rastreável, entendeu? Tanto conta bancária, quanto endereço, quanto meu contato no celular, eu não queria nada. Eu só queria que ele sumisse e que eu não tivesse mais a oportunidade de trombar ele em lugar nenhum, de forma nenhuma, sabe? E até se você fizesse uma denúncia contra ele, de alguma maneira ou de outra, você ia ter que encontrar com ele de novo. É, provavelmente. Provavelmente. E ali nos 18 anos, realmente a gente não sabe nada da vida. É a idade que a gente tem pra errar, pra meter os pés pelas mãos. E na verdade, você nem tava tão errado assim, porque você só quis sair e ir pra balada. Ali no impulso, você teve uma atitude que foi infantil, né? Ah, eu não percebi que eu tô bêbada e quero ir pra outro lugar. Mas é uma atitude coerente da idade. Nada justifica o que esse homem fez com você. Você não teve culpa. Eu sinto muito que depois disso você tenha tentado atentar contra a sua vida. Fico muito feliz que você não tenha conseguido. E aquela história, né? Ah, tem erros que fazem a gente aprender, mas no fundo a gente prefere ter ficado burra. Mas se nada disso tivesse acontecido com você, a sua vida não teria te encaminhado para esse destino que te levou, que é com seu marido, que uma pessoa que te entendeu, que sabe que você não teve culpa, e com teu filho, porque teu filho te deu um sentido para viver, um sentido que você não tinha mais. Sim. Eu falo que a gente sabe o que é o amor de uma forma até ter o filho. Quando a gente pega no braço a primeira vez, o amor se transforma, sabe? A profundidade dele é diferente, sabe? E a questão do meu esposo, eu sou muito grata a ele, porque eu tava toda quebrada, sabe, Rufus? A gente, até mesmo questão de relação íntima, eu não conseguia nada, eu nunca tinha nem chegado lá, pra você ter uma ideia, nada. Eu não sabia nem o que era isso. E ele teve toda a paciência do mundo para esperar o meu tempo, para esperar um paralelo ao meu tratamento, sabe? E aí nessa época também eu saí da igreja de vez, aí a gente foi morar junto com 6 meses, mas graças a Deus deu certo, né? A gente casou no meio da pandemia, casamos em 2020, estamos aí até hoje, nosso neném nasceu há pouco, né? E eu falo assim que quando ele chegou no meu mundo era tudo obscuro, só que ele falou que preto era a cor favorita dele, me abraçou e a gente tá aqui até hoje, sabe? E qual foi a eu posso importância dizer- do tratamento psicológico e psiquiátrico nessa história pra você? Foi tudo, porque se eu não tivesse feito o tratamento em conjunto, tanto medicamentoso quanto terapêutico, eu não ia conseguir sozinho, porque eu já tinha desistido de mim, Rufus. Eu já tinha desistido. É essa questão. E tem uma frase que a Abigail me falou que eu nunca vou esquecer. Que ela falou assim: Laura, sabe qual é o bom do fundo do poço? É que quando você bate o pé lá embaixo, não tem mais pra onde você descer, você só pode subir. Então agora é a hora.
sobe, volta. Ela, tipo assim, me deu um alerta, assim, que na hora eu não tinha pensado, sabe? Eu falei, caraca, eu cheguei no fundo do poço aos 18 anos. E ela falou, bom, é isso, você bateu o pé, agora sobe. Agora a tendência é melhorar. Vamos que você tem muito pra viver ainda. Uma mulher muito sábia, sabe? Ela era é uma mulher incrível, assim, até hoje. Tenho um carinho enorme por ela, por isso. E o tratamento é isso. Ele me fez enxergar que tem um amanhã, independente do que aconteça, assim, só depende da gente, né? A gente tem que fazer o nosso esforço. E no meu caso, o que me ajudou muito foi meu esposo estar do meu lado, porque sozinha eu também não ia conseguir. Então, no começo, eu vou ser sincero, eu queria bater na psicóloga, viu? Eu tinha vontade de jogar a cadeira nela, eu tinha ódio nas 2 primeiras sessões, mas depois eu passei a amar ela. Aí eu comecei a gostar, comecei a sair mais feliz, fazer o tratamento com mais ânimo, sabe? Aí o medicamento começou a fazer efeito, então eu comecei a ficar mais contente, com o humor mais estabilizado. E é isso. Gostei do tratamento, mudei de psicóloga depois. Mesmo depois de ter parado o tratamento com o remédio, eu continuei na terapia por opção e foi a melhor coisa que eu fiz, sabe? Cuidei de mim, mentalmente. E você entendeu também que você podia e pôde e fez de cortar o laço que unia, né? Esse laço que é ruim, que todos nós carregamos, que a gente chama de herança maldita. Tem a herança boa e a herança maldita. Tua mãe teve aquele problema com álcool, mas você não precisa repetir essa história. Não, nem quero. Eu não quero. Eu pago até hoje o preço por ter tido uma mãe ausente. Eu sou uma pessoa, infelizmente, às vezes, com muita carência, assim, materna, sabe, Rufus? Tanto que hoje eu acho que tem até a ver com isso. Eu faço uma amizade, eu tenho muita amizade com mulher mais velha, com mulher com idade de ser minha mãe. A maioria das minhas amigas são mulheres com idade de ser minha mãe, você acredita? E eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com isso de, não sei, talvez essa falta materna, sabe? Porém, essa pisada na bola que minha mãe deu lá atrás, porque isso é só a ponta do iceberg. Minha vida foi um inferno até o dia que ela faleceu. Tanto que o dia que ela faleceu, eu me senti culpada porque eu fiquei aliviada. Porque eu pensei, acabou o inferno. E aí eu falei, mas como assim? Minha mãe morreu e eu tô aliviada? Sabe? Pra você ter uma noção de como era difícil com ela, né? A convivência, enfim. Era um lar muito violento, era uma coisa muito rude, sabe? Então, eu não queria fazer igual, eu queria fazer diferente, né? E aí, foi um dos porquês que eu tentei, né? Contra a minha vida, porque eu pensei, eu tô igual ela. E a única coisa que eu não queria era ser igual ela nessa parte. A parte de amor aos filhos era linda, mas a parte em que ela ficou doente foi muito feia, muito triste, muito traumática pra gente. E aí, quando eu me vi num cenário parecido com o que ela tava, aí eu me senti um lixo, sabe? Eu falei, não, eu cheguei até aqui nadei pra morrer na praia, assim, desse jeito. Mas, graças a Deus, passou, sobrevivi. Os dias voltaram a ser coloridos, sabe? Mas eu não desejo nem pro meu pior inimigo passar pela depressão, porque é um inferno. Você olhar o céu azul e você só vê cinza. Você não vê graça em nada. É muito triste. Eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Eu só desejo pra esse motorista que o pinto dele tenha caído, só. De resto, só desejo o bem. Entendeu? Mas pra ele, assim, não desejo que ele morra, mas desejo que ele sofra. Ai, que pecado. Desculpa, mas é porque não tem como não falar isso, sabe? Claro. O mal que ele não, acho que ele não tem nem noção do mal que ele me fez. Eu acho que ele não tem nem ideia da merda que ele fez na vida de outra pessoa, sabe? E o fato de eu não ter batido as botas, hoje, eu me orgulho, porque eu falo, eu ia dar, como é que fala? A pessoa faz merda e eu ia pagar o pato por uma merda que outra pessoa fez comigo. Olha que injusto. Então, hoje eu agradeço por ter dado errado, sabe? Não bebam e saiam sozinhas. Acho que isso é o primeiro conselho. Não, assim, se você quer sair pra curtir, falar, não, hoje eu quero chapar o globo, vá com alguém que está disposto a não beber naquele dia. Não vá sozinha. Porque se a gente sóbria, sozinha, já é perigoso, quiçá a gente bêbada, né? Infelizmente, aonde a gente vive é assim. Né? A gente, só por nascer mulher, já é difícil. E quando tiver algum problema, se tiver alguém de confiança, para contar, para não guardar isso para você, porque eu guardei isso para mim
E isso foi igual um veneno. Foi me matando de dentro pra fora. Foi destruindo, assim, sabe? Foi destruindo a minha dignidade de dentro pra fora. Talvez se eu tivesse contado antes, pedido ajuda antes, eu não teria chegado àquele ponto. Então é isso, é contar, desabafar com alguém que você tenha de confiança e procurar ajuda. Se você sente que você tá mais triste que o normal, chorando mais vezes do que o normal, se você sente vontade de se machucar, sabe? Até pro CVV eu pedi ajuda. Tem o CVV, o 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Psicólogo de graça você consegue encontrar. Tem muita página que pode te ajudar hoje em dia. Naquela época ainda não tinha tanto, mas hoje em dia, então nem se fala, ajuda disponível que mais tem, sabe? A gente não tá sozinha, a gente não precisa tentar enfrentar tudo sozinha. A gente precisa de ajuda e a gente pode aceitar ajuda, não é errado você pedir ajuda. É isso que eu aprendi, eu posso pedir ajuda, não preciso tentar carregar o mundo nas costas sozinha. Obrigada a você por ouvir, viu? Eu estava muito nervosa, tô aqui toda suada. Mas acalmou? Não, agora eu tô mais tranquila. Obrigada mesmo, sou fã do seu podcast, viu? Comecei, faz o quê? Acho que eu comecei em novembro e eu já matei todos os episódios já, cara. Tipo, zerei tudo. É muito... E até meu esposo tá ouvindo comigo. Ele chega, escuta, ele fala... Outro dia ele falou assim, por causa da musiquinha de início, ele falou assim, isso é o que? É rádio? Eu falei, que rádio? Eu falei, é o Rufus, podcast. Aí ele começou a ouvir comigo agora. Então, às vezes ele escuta umas histórias babadas que ele fala, mentira. Eu falo, te juro. 2 fofoqueiros. A gente adora ficar ouvindo junto. Obrigado. Manda um beijo pra ele também. Mando sim, pode deixar.